Oi, pessoal, eu sou a Nelise e hoje a gente vai dar início à nossa série Comunicação Colaborativa aqui no nosso canal. Essa série é composta por diversas entrevistas onde a gente vai falar sobre comunicação. Então, para nós começarmos, a gente convidou a Fernanda Lobo, que está aqui já com a gente. Oi! E a Fê é a minha parceira aqui dentro da Sala Amarela. A gente ministra o curso Eco juntas. E a Fernanda é fonoaudióloga e ela vai falar um pouquinho da performance, né? Como que impacta isso no nosso dia a dia. Perfeito. Muito bom, né? Obrigada pelo convite. Eu achei bárbara essa iniciativa aí da Sala Amarela. Eu acho que a gente nunca viu nada igual em termos de comunicação. Apesar da gente ter uma notícia muito ruim, né? A pandemia é um caos, a gente está sofrendo com isso. Mas acho que aqui é o momento de falar de coisas boas da comunicação, né? Perfeito. E nessas 2 últimas semanas, o que a gente viu foi uma quantidade impressionante de lives, hangouts, Zoom, que é a ferramenta que está sendo muito utilizada, né, para colocar mais pessoas conectadas ao mesmo tempo. As pessoas usam o WhatsApp vídeo, ou seja, a ferramenta em si não importa. Perfeito. O que importa nesse momento é a conexão, é a necessidade que as pessoas têm sentido de, uma vez que esse contato social foi interrompido, né, drasticamente, assim, de uma hora para outra, né, ninguém teve muito tempo de digerir, de pensar, o que você enxergou mesmo, assim, foi essa quantidade de pessoas tentando acessar essas ferramentas. Obviamente, muitos já utilizavam, já sabiam, mas teve muita gente que não tinha noção e que foi atrás e foi buscar, principalmente os mais velhos, né? Eu, nesse final de semana, a quantidade de ajuda que eu dei para tio, mãe, vô, quer dizer, são pessoas que não têm acesso a isso e que vêm, diante de uma grande dificuldade, a necessidade de manter o contato. Com certeza. Não querem ficar fora disso, né? Perfeito. E é muito rico a conexão e interação hoje em dia, né? Então, a gente nunca viu tantos vídeos como agora. E aí tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Eu já vi, por exemplo, muita confusão de WhatsApp das pessoas saírem do grupo, porque é um volume de informações e tão repetida que a pessoa fica se sentindo assim invadida, fica se sentindo ameaçada. E aí eu, pelo menos assim, dos meus grupos, eu tive pelo menos umas 15 pessoas que, assim, fulano saiu do grupo. Abandonaram assim, os grupos. Abandonaram, não aguenta, né, a quantidade de informações. E de fato existe um volume e uma repetição que é muito cansativo. Então acho que o primeiro ponto aí é a gente tomar cuidado com selecionar aquilo que de fato a gente quer entrar em contato nesse momento, que vai fazer bem tanto para a nossa profissão, como para a nossa saúde mental, porque não ajuda, né, ficar recebendo. Se a gente tem um impacto da comunicação no nosso entorno, com os nossos familiares, com os nossos amigos, quem dirá no mundo corporativo, né, Fê? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do impacto da comunicação no home office, né? E conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na comunicação. Sim. Bom, eu sou fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo. Logo depois que eu fiz a faculdade, eu entrei numa pós-graduação que se chama Centro de Estudos da Voz, que é um lugar de referência aqui em São Paulo, em que se estuda voz, comunicação, expressão, é maravilhoso. E a minha primeira oportunidade de trabalhar numa grande empresa foi dentro de um call center, do Banco Real, na época, que ficava lá na Barra Funda. E aí o nosso desafio, porque nós éramos uma equipe, né, de fonoaudiólogos e fisioterapeutas, era manter a saúde vocal e corporal dessas pessoas que trabalhavam com teleatendimento durante, no mínimo, ali, 6 horas por dia. Então, a gente promovia a saúde através de grupos, né, grupos de trabalho para que as pessoas fizessem exercício de aquecimento de voz, exercícios de articulação, exercícios de ênfase, de expressividade, para eles usarem isso como um recurso ali no teleatendimento, e dali, obviamente, surgiram outras oportunidades para trabalhar com gestores, e aí o universo da comunicação se abriu, né, ou seja, foi do teleatendimento para liderança, para comunicação entre os pares, técnicas de como você podia dar o feedback para os seus funcionários,
E aí eu fiquei, então, à frente ali da Comunicato, que era a minha empresa na época, né, durante 10 anos. E aí em 2007 foi quando eu decidi fechar a empresa e seguir por um momento assim carreira solo. Surgiu uma outra oportunidade dentro da minha área de trabalho, de trabalhar como celebrante, como mestre de cerimônia. E aí eu enxerguei uma oportunidade. Na época eu também estava com meu primeiro filho, então veio o desafio da maternidade também, a necessidade de ter mais foco, de escolher as minhas coisas com mais Sim, independência. sim, sim. Então eu juntei a fonoaudiologia, essa parte de oratória, com a vida de mestre de cerimônia, de celebrante, e sigo essas duas, né, Sim, funções, aí, essas duas profissões. Então eu sou hoje fonoaudióloga, continuo trabalhando com comunicação e também eu perfeito. sou celebrante. Essa foi a trajetória até aqui. Vamos ver o que mais aparece, né, Nê? Com certeza. Para quem não sabe, né, só uma curiosidade tem que contar, né, Fernanda? A Fernanda, Ah, ela é é verdade. cerimonialista do Fábrica de Casamentos, o programa que acontece no SBT, que tem algumas temporadas, Sim, né, já Fê? estamos na quarta temporada, que inclusive eu vou aproveitar, claro, essa Claro. oportunidade de comunicação. É provável, ainda não tenho certeza, mas é provável que a quarta temporada a gente consiga fazer a estreia aí em abril. Então fiquem Olha, ligados, hein? muito bacana. Até para É. vocês conhecerem um outro lado da profissão da Fernanda, né? Então, assim, Uhum, aqui no mundo, no dia a dia, no corporativo, as coisas continuam rolando, acontecendo, né? O que uhum, que você poderia dar de dica, Fê, em relação à sim, postura, à uhum, vestimenta? O que as uhum, pessoas precisam tomar cuidado? Né? O sim. que realmente elas precisam se alertar que antes, no presencial, ela não precisava se preocupar? Uhum, sim. Acho que o primeiro ponto e o mais importante é a comunicação dentro de casa. Você sai do seu ambiente de trabalho e você passa a frequentar um ambiente que na teoria, o seu ambiente de relaxamento. É um lugar onde você está muito tranquilo, que você se sente à vontade, que é quando você desmonta, né? Você tira aquela roupa formal, você tira a maquiagem, enfim, esse é o seu ambiente de casa, né? Sim. E nesse momento você está sendo instigado a fazer deste ambiente, que é o ambiente de relaxamento, o seu ambiente de trabalho. Uhum. Acho que o primeiro ponto aí é em relação à expressão da autoestima mesmo, né? Assim, ao Sim. como você vai manter a sua rotina, os seus hábitos de se vestir, de se maquiar, de estabelecer ali uma rotina de comunicação, de como você se apresenta para o outro, mesmo que seja por vídeo, que é o que todo mundo está usando agora, da mesma Uhum. forma que você fazia antes. Sim, Esse eu sim. acho que é o principal desafio, né? De colocar, tudo bem, você está em casa, obviamente você pode pôr uma roupa mais confortável, Sim, é isso que eu você ia não falar. precisa, né, ficar extremamente formal e de camisas e de roupas Ah, extremamente chiques e tal, mas, enfim, procure colocar algo confortável, mas arrumado, né? Que você é. consiga se apresentar. Até essas. E, Ontem surgiu, não sei se você chegou a ver, Fê, dois vídeos em que uma moça, ela estava numa conferência e ela foi à toalete e não se tocou que tava todo mundo é, vendo. Mas é isso que eu quero comentar, né? Assim, como eu disse agora há pouco, é o ambiente que a gente está acostumado a relaxar nesse ambiente. E em situações de comunicação, seja qual for, e eu falo muito isso no curso de falar em público, o item de estresse, o item de deixar a gente um pouco nervoso porque vai falar, ele é muito importante porque ele deixa a gente em estado alerta, em estado de atenção. E na hora que eu estou em home office, fazendo um call ou um vídeo, eu preciso ter esse nervosismo também, para me manter em estado de atenção, né? Sim, sim. É no sentido positivo, não é um nervosismo a ponto de Claro. te paralisar, não é isso que eu estou falando, Sim, mas é sim. pelo menos para você ter a consciência do que você está fazendo, como você está fazendo, mas é claro, Perfeito. né, Liz, você está num ambiente que provavelmente você tem o filho, o marido, todo mundo junto, então qual é a regra básica da comunicação nesse momento? Estabelecer acordos com a família, né? Perfeito. Acho É que onde eu a ia perguntar para você. é a primeira coisa que você tem que fazer, falar assim, olha, gente, o meu horário de trabalho é de tal a tal hora, eu vou ficar com meu filho neste período, você fica naquele, ou seja, estabelecer divisões de tarefas,
horários importantes de vou trabalhar aqui só no computador sem call, agora eu vou trabalhar em call, então vou precisar de absoluto silêncio. Então, Sim. sabe, estabeleça assim, qual o cômodo da casa que você vai trabalhar, que horas você vai trabalhar, quem que vai cuidar do filho nesse período. Então, essas regras internas nesse momento, elas são muito importantes, né? Sim, sim, sim. E uma vez estabelecido isso, é importante não só cumprir com o que está combinado, como avisar os pares. Não adianta nada você fazer Perfeito. esse acordo interno e não avisar, gente, ou as pessoas com que você Sim, trabalha, quem você quer. sim. Olha, eu só estou disponível de tal a tal hora, meu horário de home Uhum. office estabelecido foi esse, qualquer coisa me Ah, ligue. Né? Então, essas regras têm que estar muito claras, internas e externamente é. também. Então, primeira coisa, assim, é montar uma agenda, eu Uhum, acordar e me vestir para trabalhar, mesmo que sim, seja de um modo mais confortável, né? Uma isso, calça jeans e camiseta, mas com uma postura que seja apresentável, né, Fê? Para que é a gente isso. possa se comunicar. E uma coisa, perdão, Desculpa fala. te interromper, mas assim, da mesma forma que você comentou dos vídeos, eu tenho recebido muitos de vários psicólogos de confiança, Sim, aqueles manuais de como sobreviver na quarentena, né, como cuidar da sim, sua saúde mental. E todos eles, sem exceção, batem nessa tecla da importância de você manter e continuar a sua rotina, mesmo estando em casa, né, sim, sim. então, isso é fundamental, assim, é para a saúde mental, para a expressão de autoestima, a gente deve, sim, tem uns vídeos divertidos, né, da moça se arrumando, passando maquiagem, daí ela aparece jogando lixo, você viu esse? Então, quer Eu dizer, não vi. jogar o lixo virou um evento, né, assim, Exatamente. enfim, Tem outra questão que eu queria ver com você é sobre os canais que a gente tem disponíveis, principalmente qual é a diferença entre eu mandar um e-mail hoje e eu usar um canal de comunicação? O que é mais efetivo neste momento que a gente uhum, está de uhum. isolamento? Sim, olha, eu sou da seguinte opinião, o e-mail, ele é muito frio, né, Sim. então, ele sempre foi usado para resumo de pautas, né, assim, para Uhum. estabelecer ações que serão realizadas futuramente. Eu ainda acho que as pessoas, primeiro, estabelecem esses calls, essas reuniões, e todo mundo na ferramenta que se sentir mais confortável, isso é Sim. estabelecido no grupo, né? Não, gente, nós preferimos usar Skype, a nossa empresa usa mais o Zoom. Não, a gente usa o Hangout, ok, né? Cada um vai escolher a sua ferramenta. Estabelece ali qual é a pauta, fala todo mundo, tal. Uma vez estabelecido tudo, manda o e-mail para Ah, registro. tá. Mas é importante nesse momento manter esse contato social, porque é isso que faz com que a gente, enfim, minimamente consiga, né, através da expressão facial, através da voz, continuar conectado com o outro, porque Até senão a para gente gente. sente que perde essa conexão, né? Perfeito. Acho que tem um lado da conexão e a gente também sentir o outro. O outro está precisando de ajuda, né? Porque a Isso, gente enxerga muito as pessoas por expressão. A expressão isso, fala, né? O olhar, o isso, jeito, se a pessoa está mais abatida ou não. Então, acho que é sim. importante a gente também ter esse lado também de mais colaborativo também, né, Fê? É super importante, gente. Até para você. Tem pessoas aí, a gente volta naquela parte dos estilos de comunicação, que é algo que a gente Sim, fala bastante lá no ECO. O expressivo, por exemplo, bateu a crise, meu, ele instalou todas as ferramentas, né? Assim, o cara não consegue ficar sozinho, isolado de jeito nenhum. De sim, jeito sim, nenhum. sim, Agora, o analítico, que é mais de detalhe, pode ser que ele fique lá no e-mail, na planilha dele, para ele não é um impacto tão grande, né? Essa questão sim, da sim, sim. da comunicação visual e tal. Então, a gente tem que respeitar cada estilo, óbvio, mas Perfeito. nada substitui o tom, a expressão, não tem como. Para conexão é importante ver Uma e coisa ouvir o outro. que eu acho bem importante a gente falar, que é o seguinte: Uhum, tá todo mundo em conferência aqui, e aí uhum, eu já fiz algumas conferências, e aí algumas pessoas, porque tem um volume de pessoas dentro da reunião, se dispersa e fica lá trabalhando, respondendo e-mail, e acha que uhum. tá tudo lindo, né? Sim, Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, que sim. de respeito, né? O que significa essa comunicação? Porque ela está transmitindo uma mensagem ali, né? Olha, eu participei de uma live que eu fiquei extremamente chocada, assim, né? Tinham duas pessoas da área de comunicação.
Uma delas tinha uma postura incrível, sabe? Uma postura ética, responsável, com uma câmera parada. Ela pensou no que ela ia vestir, no como ela ia se comunicar. A pessoa do outro lado, que estava na live, ela não parava de mexer o celular. Então ela mexia o celular, e aí ficava parecendo que ela estava numa montanha-russa, sabe? Dava uma vertigem, e aí uma hora ela apertava uma coisa, aparecia a sala de estar, se não me engano, depois aparecia, ela estava absolutamente, dava para perceber o nervosismo com o uso da ferramenta, né? Assim, Sim. então, isso é um ponto muito importante que eu acho que a gente deve bater na tecla, né? Eu vou voltar depois no que você perguntou, de todos juntos numa live e tal, mas primeiro de tudo é assim, conheça a ferramenta que você vai usar, faça testes, né? Se você não conhece ou não sabe, pede ajuda, faz com a família primeiro, Sim. faz com um amigo e depois fala, não, agora É beleza, com o agora eu consigo filho, fazer isso. né? Isso, Que são super porque tecnológicos. é muito ruim você se expor, né, para essa quantidade de pessoas, acho que tinham 900 pessoas online, Uau. e a pessoa indo e voltando, e todo mundo escrevendo, tá tremendo, aí de repente ficava sem som, agora tá sem som, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então o primeiro ponto é, se você está participando de uma conferência por vídeo e tudo, esteja ali atento, olha para a câmera, olha para a pessoa que está falando, porque da mesma maneira que você agora, né, Nê? Você está aqui olhando para Sim, mim. Você sim, imagina o sim, meu desconforto sim. de conversar aqui com você nessa entrevista e você, ao mesmo tempo, sei lá, está digitando, está não olhando para Perfeito. mim. Então, é delicado, a não ser que isso seja combinado. Olha, gente, eu estou aqui com vocês, mas eu estou fazendo algumas anotações porque eu vou publicar um artigo, eu vou mandar um e-mail logo na sequência. Então, Uhum. por favor, não se preocupem, porque eu estou atenta aqui na escuta, eu só não posso ficar 100% do tempo olhando porque eu estou digitando um artigo, ok? Ok. Então, Sim. combinados são muito importantes nessa hora, mas esteja ali, né? Olha para o De outro. corpo presente, Isso, literalmente, né? E, literalmente. Fê, para nós terminarmos, finalizarmos nossa pequenininha entrevista aqui, eu queria saber assim, porque hoje eu e você nós estamos sentadas. Quando a gente Certo. fala de uma reunião presencial, geralmente a gente Uhum. está de pé. E a gente Certo. tem toda aquela questão que a gente fala sobre o movimento da mão. Qual que é a diferença? Tem problema eu ficar o tempo todo sentado? Se eu estiver comandando uma apresentação, porque o que está atualmente também acontece, mesmo que virtualmente, as Uhum. apresentações continuam sendo realizadas normalmente. Sim, sim. Olha, a diferença do sentado para o em pé é uma questão de plano. Por exemplo, aqui você está, eu estou sentada, você também, a gente enxerga o quê, né? Da altura aqui do peito para cima. Então, Perfeito. isso limita bastante as minhas mãos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gesticulo falando. Sim. Então, você deve ver que a minha mãozinha e o meu dedinho ficam aqui embaixo, ó, no plano aqui da tela, Tá né? aqui, né? Sim. Isso. Então, o que está valendo mais nesse momento? Muito mais a minha expressão do olho, né, do olhar, de eu falar, Tá. movimentar a sobrancelha, fazer um certo meneio de cabeça, né? É o movimento que eu faço com a minha boca, se eu estou articulando bem o som, se eu tenho um sorriso no rosto ou não, de acordo com o contexto. Tá. E essas são as ferramentas mais usadas neste plano, né? Tá. Agora, se eu vou ficar de pé, por exemplo, aqui, olha, eu posso me afastar de você. Se eu for ficar de pé, eu vou sair. Então, olha como tem que tomar cuidado com o plano, né? Ó, se eu levanto, tá vendo? Eu Saiu. perco, sair. Então, eu tenho que É. tomar todo um cuidado para ver qual é a distância que eu vou ficar dessa pessoa, por que que eu preciso levantar, né? Sim, sim. Porque tem que ter uma motivação. Eu vou demonstrar alguma coisa com o meu corpo, ou porque falar de pé como se eu estivesse dando uma aula, eu vou precisar de um outro tipo de enquadramento. Então, essas coisas devem ser levadas Tá. em consideração. O que você ganha de pé é a sua postura e os seus gestos, coisas que quando Certo. você está num enquadramento mais próximo, o que vai valer Aham. é muito mais o seu tom de voz, a sua expressividade, a sua abertura de boca, do que o corpo em si, Então é entende? bom evitar eu ficar assim, escutando, olha, gente, Com a hoje a mão. gente, né? Que aí a pessoa não tá vendo a sua expressão. Ou muito curvado.
que tá, a apresentação ficando cansativo, não aparece nem a E a pessoa vai pessoa, curvando. né? E aqui por exemplo, se eu fico assim, você percebe como você vai uma parte da sua boca, né? Assim, você Sim, tira a expressividade, porque você fala com uma articulação mais fechada, né? sim. A mão impede isso. Então, sim, é muito importante que as pessoas tenham uma postura aberta, que elas olhem para a câmera, para o outro, abram a boca para falar, façam um certo movimento de sobrancelha para demonstrar que, olha, é interessante, ou eu estou compreendendo, né? Ah, Agora, eu sugiro nesse momento só levantar quando de fato tiver alguma coisa muito importante de corpo, de gesto, ou de um tá, plano de aula, né, que você queira mostrar, vamos tá. supor, uma lousa, um Mas slide e sempre tal. olhando para a tela, né? Gente, olha aqui, né? E olha para, aliás, para a E tela não, para a câmera, né? Parece até um para a treinamento câmera. de youtuber, mas a ideia aqui é que a gente realmente preste atenção em todo o que engloba este momento. E para que as pessoas realmente Uhum. prestem atenção no que a gente está falando, na nossa comunicação, né, Fê? Sim. Agora, assim, o que a gente sabe é que eu falei agora, né, de olhar para um slide. Dificilmente a gente olha para um slide, porque É, as apresentações são compartilhadas, né, na sim, própria ferramenta. Então, a pessoa vai receber o slide, vai ficar olhando direto para o notebook. Por isso que a voz, nesse momento, ela é uhum, muito mais importante do que esse visual todo de corpo. Porque quem está perfeito. comunicando e dando a aula é através da voz e dessa expressividade de entonação, de articulação, de escolha de Muito, palavras, né? muito bom, Fê. Eu acho que o Ah, nosso papo acho que vai ajudar bastante gente, né? Muitas pessoas, eu acho que é interessante. uhum. E queria te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade em bater esse papo com a Imagina, gente, né, Fê? um prazer. A gente volta, vão ter outros bate-papos aí que a gente vai Fernanda, montar, né? perfeito. A gente está criando temáticas, eu e a Fê, para que toda terça-feira a gente consiga trazer um conteúdo relevante para o dia a dia de vocês. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Nelise. Imagina, Fê, um beijão. Beijão, boa semana. Tchau, Para você tchau. também. Tchau.